paz, Senhor querido, que alegria poder estar aqui com você em mais um dia. Eu sou o Leandro Machado e hoje nós vamos ler a Bíblia, que é a melhor coisa que a gente pode fazer. Jesus mesmo anunciou, dizendo que a Bíblia, a palavra de Deus, é aquilo que nós precisamos todo dia comer, nos alimentar, nos nutrir. E hoje você está aqui para fazer isso comigo. Se você é novo aqui no canal, então já se inscreve aqui, deixa seu like, ativa o sininho para você ser avisado todos os dias. Então pega sua Bíblia aí, ó, eu vou ler, né, hoje na Revista Atualizada, né, dá uma balançadinha aqui a mesa, ela fica meio assim, mas bora aí, tô aqui, ó, direto de Campina Grande. Está sentindo saudade, né, das coisas lá do quarto, da minha cozinha, mas hoje eu tô aqui na sala pastoral, do lado da sala pastoral, na realidade é a sala de recepção dos ministros, né? Então, se você não conhece, é essa daqui que é a sala de Campina Grande, e eu tô gravando para você. Bora lá então, né, aqui, ó, hoje dia 177, nós vamos para Marcos, capítulo de número 8, de 1 até 21, tá bom? Bora lá então, Marcos 8, de 1 a 21, ele vai dizer assim, ó: Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão e não tendo eles o que comer, chamou Jesus seus discípulos e lhes disse: Tenham compaixão dessa gente, porque há 3 dias permanecem comigo e não tenho o que comer. Se eu despedir eles para suas casas em jejum, certamente desfalecerão pelo caminho. Alguns deles vieram de muito longe, mas os seus discípulos lhe perguntaram: De onde será que nós podemos tirar pão desse deserto? E ele lhe perguntou: Quantos pães vocês têm? E responderam eles: 7. Ordenou o povo que se assentasse no chão e, tomando consigo 7 pães, o partiu. E após ter dado graça, disse aos seus discípulos: Distribuam entre eles. Tinha também alguns peixinhos e abençoou e mandou repartir de forma igual. Eles comeram e se fartaram, e dos pedaços sobraram 7 cestos cheios. Era cerca de 4.000 homens, então Jesus o despediu. Logo a seguir, tendo embarcado juntamente com os seus discípulos, partiu para a região de Dalmanuta. Então a gente vê aqui, né, mais uma, né, multiplicação, Deus fazendo através de Jesus aqui um milagre, né, e dessa vez a gente tem aqui 4.000 homens e sobra 7 cestos, é isso que difere da outra vez. Versículo 11: E saindo os fariseus puseram-se a discutir com ele, tentando pedir um sinal do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: Por que pede essa geração um sinal? Em verdade vos digo que essa geração não lhe dará um sinal. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. E ele diz, no verso 14: Ora, aconteceu que eles esqueceram de levar pães no barco e tinham consigo senão apenas um. Preveniu-os Jesus, dizendo: Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: É que não temos pão. Jesus, percebendo, lhes perguntou: Por que discorreis sobre não ter pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes, tendo o coração já endurecido? Tende olhos, não veem, e tendo ouvido, não ouvis? Não vos lembrais de que quando parti 5 pães para 5.000, quantos cestos sobraram? Respondeu: 12. E de quando parti 7 pães para 4.000, quantos cestos sobraram? Responderam: 7. Aos que Jesus disse: Até agora vocês não aprenderam nada. Os discípulos tinham hora que eram meio cabeçudos, na verdade eles demoravam para aprender. E aí bora, verso 22, ele diz assim: Então chegaram até Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que lhe tocasse. Ah, não vou ler isso aqui não, isso aqui é do próximo dia. Então para aqui comigo no verso 21 e agora você vai comigo para 2 Samuel. Gente, eu gosto tanto, né, desses textos, principalmente, né, das histórias de Jesus, que dá vontade da gente ficar lendo o tempo todo, né? Bora lá então, 2 Samuel, agora capítulo de número 19, vamos ver o que aconteceu. A gente viu que Davi perdeu seu filho, né? Absalão de fato morreu, né, como diria um bom nordestino. Vamos aqui então, bora lá, ó. Agora 2 Samuel 19, ele vai dizer assim, ó: Disseram então a Joabe: Eis que o rei ainda anda chorando e lastima-se pela perda de Absalão. Então a vitória se tornou, daquele mesmo dia, em luto para todo o povo, porque naquele dia o povo ouvira dizer: O rei está em luto por causa do seu filho. Naquele mesmo dia entrou o povo até as fortedelas da cidade, que eu não sei o que é isso, fortedelas, né? Então, furtadelas, olha aí, escreve aqui para mim se você sabe o que é furtadelas aqui embaixo, tá bom? Ele diz: Como faz quando foge envergonhado da batalha? Tendo o rei coberto o rosto, exclamava em voz alta: Meu filho Absalão, Absalão, meu filho, meu filho. Então Joabe entrou na casa do rei e lhe disse: Hoje envergonhaste a face de todos os teus servos, que livraram hoje a tua vida e a vida dos teus filhos e das tuas filhas e a vida das tuas mulheres e de tuas concubinas, amando tu os que te aborrecem, aborrecendo aos que te amam, porque hoje dás a entender que nada valem para contigo príncipes e servos, porque entenda agora que se Absalão vivesse e todos nós hoje fôssemos mortos, então estarias mais contente. Levanta-te agora, sai e fala segundo o coração dos teus servos, e juro pelo Senhor, que se não saíres, nenhum só homem ficará contigo nessa noite, e maior mal te será isso do que o mal que tem vindo sobre ti, desde a sua mocidade até hoje.
Então o rei se levantou e se assentou à porta, e fizeram saber a todo o povo, dizendo: eis que o rei está sentado à porta. Veio, pois, todo o povo apresentar-se diante do rei. Ora, Israel havia fugido, cada um para sua tenda. Todo o povo em todas as tribos de Israel andava altercando entre si, dizendo: o rei nos tirou das mãos dos nossos inimigos, livrou-nos das mãos dos filisteus, e agora fugiu da terra por causa de Absalão. Absalão, a quem ungimos sobre nós, já morreu na peleja. Agora, pois, por que vos calais e não fazeis voltar o rei? Então o rei Davi mandou dizer a Zadok e a Abiatar, sacerdotes: falai ao ancião de Judá, porque seríeis vós os últimos em tornar a trazer o rei para sua casa, visto que aquilo que todo o povo de Israel dizia: já chegou o rei até a sua casa? Vós sois meus irmãos, sois meus ossos e minha carne. Por que, pois, seríeis os últimos a se tornar a trazer o rei? Dizei então a Amassá: não és tu meu osso e minha carne? Deus me faça o que lhe aprouver, se não vierdes a ser para sempre com o mandante do meu exército em lugar de Joabe. Com isso moveu o rei o coração de todos os homens de Judá, como se for um só homem, e mandaram então dizer: volta, por favor, rei, tu e todos os seus servos. Então o rei voltou e chegou ao Jordão. Judá foi até Gilgal para encontrar-se com o rei, a fim de fazê-lo passar pelo Jordão. Apressou-se em Simei, filho de Geral, benjamita, que era de Baurim, e desceu com os homens de Judá. Encontraram-se ali com o rei Davi, e com ele 1000 homens de Benjamim, como também Ziba, servo da casa de Saul, acompanhado dos seus 15 filhos e 20 servos. Então meteram-se pelo rio Jordão até a vista do rei, e o atravessaram para fazerem passar a casa real, e para fazerem o que lhe era agradável. Então Simei, filho de Gera, prostrou-se diante do rei, quando este ia passar o Jordão, e ele lhe disse: não me impute, Senhor, a minha culpa. Não te lembres de que tão perversamente fez o teu servo no dia em que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém? Não o conserves, ó rei, em teu coração, porque eu, teu servo, deveras confesso que pequei. Por isso sou o primeiro em toda a casa de José, desci a encontrar-me com o rei, meu senhor. Então respondeu Abissai, filho de Zeruia, e disse: não morreria, pois, Simei por isso, havendo amaldiçoado ao ungido do Senhor? Porém Davi disse: que tenho eu convosco, filho de Zeruia, para que hoje me seja meus adversários? Morreria alguém hoje em Israel? Pois não sei eu que hoje novamente sou rei não sei eu que hoje novamente sou rei de Israel? Tem hora que dá aquela enroscada. Ele diz assim: então disse o rei a Simei: não morrerás, eu lhe juro. Verso 24. Também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei, e não tinha tratado dos pés, nem espontado a barba, nem lavado as vestes, desde o dia em que o rei saíra até o dia que voltara em paz. Verso 25. Tendo ele chegado a Jerusalém, encontrasse com o rei, e lhe disse: por que não fala comigo, Mefibosete? Ele respondeu: ó rei, meu senhor, o meu servo me enganou, porque eu, teu servo, dizia: albardarei um jumento e montarei para ir até o rei, pois o teu servo é coxo. Demais disso, ele falsamente me acusou a mim, teu servo, diante do rei, meu senhor. Porém, o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus. Faze, pois, o que melhor te parecer, porque toda a casa de meu pai não era senão de homens dignos de morte diante do rei, meu senhor. Contudo, puseste teu servo entre aqueles que comem a tua mesa. Que direito, pois, eu tenho de me clamar como rei? Respondeu então o rei: porque ainda fala dos teus negócios? Resolvo que partas com os Zibas até as suas terras. Disse Mefibosete ao rei: fique ele muito embora, contudo, pois já voltou, ó rei, meu senhor, em paz até a casa. Também Barzilai, o gileadita, desceu de Rogelim e passou com o rei o Jordão para acompanhar até o outro lado. Era Barzilai muito velho, da idade de 80 anos. Ele sustentara o rei quando ele estava em Manaim, porque era homem muito rico. Disse o rei a Barzilai: vem tu e sustentarei em Jerusalém. Respondeu Barzilai ao rei: quantos serão os seus dias dos anos da minha vida? Não vale a pena mais subir com o rei até Jerusalém. 80 anos tenho hoje, poderia eu discernir entre o bem e o mal? Poderia o teu servo ter o gosto no que come e no que bebe? Poderia eu ouvir a voz dos cantores e cantores? E por que há de ser o teu servo ainda mais pesado ao rei, ao meu senhor? Como rei irá o teu servo ainda um pouco além do Jordão, porque há de me retribuir o rei com tamanha recompensa. Deixe o teu servo voltar, e morrerei na minha cidade, serei sepultado junto ao meu pai e minha mãe. Mas e aí o teu servo
Passe ele com o rei, meu senhor, e faze-lhe o que te bem parecer. Respondeu então o rei: Quimã passará comigo, e eu lhe farei como for do teu agrado, e tudo quanto desejardes de mim, eu o farei. Havendo, pois, todo o povo passado no Jordão, passado também o rei, beijou a Barzilai e o abençoou, e ele voltou para sua casa. Dali passou o rei a Gilgal, a Quimã passou juntamente com ele todo o povo de Judá e metade do povo de Israel que acompanhava o rei. Eis que todos os homens de Israel vieram ter com o rei e lhe disseram: Por que te furtaram nossos irmãos, homens de Judá, e conduziram o rei à sua casa através do Jordão, e todos os homens de Davi com eles? Então responderam todos os homens de Judá aos homens de Israel: Porque o rei é nosso parente. Por que, pois, vós irai-vos por isso? Porventura comemos à custa do rei, ou nos deu algum presente? Responderam os homens de Israel aos homens de Judá e disseram: 10 tantos Nossa, que estranho. 10 tantos temos no rei, e mais a nós nos toca Davi do que aos outros. Por que, pois, fizeste pouco caso de nós? Não foi a nossa palavra a primeira a fazer voltar o nosso rei, porém a palavra de Deus foi até ajudar, e essa foi mais dura do que a palavra dos homens a Israel. Então, gente, a gente percebe Deus de fato restabelecendo Davi, né, no seu reinado. A gente viu que a traição do seu filho Absalão fez com que Davi fugisse temendo a própria vida, porque Absalão perdeu o coração. Então lembra lá que a gente já está aprendendo: se você perder o seu coração, você perde tudo. Então nunca perca o seu coração. Bora lá então agora para fechar aqui a leitura de hoje. A gente vai ler Daniel. Então bora lá, abre lá em Ezequiel, que vai estar pertinho, né? Daniel, capítulo de número 12 é o que a gente vai ler hoje. Vamos lá, Daniel, capítulo de número 12. E ele vai falar sobre o tempo do fim, né? E vai ser curtinho aqui, e nós vamos finalizar mais um livro. Vamos finalizar o livro de Daniel hoje, ó. E ele diz assim, ó, Daniel 12:1. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, defensor dos filhos do seu povo, e haverá tempo de angústia, o qual nunca houve antes, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a eternidade e outros para a vergonha e horror. Então ele está falando aqui, né, dos dois tribunais que vão ter, o tribunal de Cristo e o tribunal do trono branco. Ele vai dizer, verso 3: Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que muito conduzirem a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos esquadrinharão e o saber se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros dois, um de cada lado do rio, um de um lado e outro do outro. Um deles disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: Quando se cumprirão essas maravilhas? Ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou, por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do povo, do poder do povo santo, essas coisas todas se cumprirão. Eu ouvi, porém não entendi nada. Então eu disse: Meu senhor, qual será o fim dessas coisas? E ele respondeu: Vai, Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o fim do tempo. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado, e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim dos teus dias se levantará para receber a sua herança. Então, gente, que coisa fantástica. A gente viu aqui muitas histórias fantásticas no livro de Daniel. A gente viu Daniel sendo fiel a Deus, ele sendo livre da cova dos leões, vimos Sadraque, Mesaque e Abednego, vimos eles lá se abstendo de alimentos, e aí Deus vindo trazendo as profecias das 70 semanas de Daniel, dos últimos dias, falando sobre a grande tribulação. Então é um assunto muito legal, que o objetivo é ler de fato aquilo que a Bíblia está dizendo. A gente não vai entrar em nenhum estudo, né, dentro do nosso projeto aqui do Bíblia em um Ano, mas eu te encorajo aí a fazer o rema, a aprender um pouquinho sobre escatologia, ler os livros do Tim LaHaye, não é? Final dos Tempos, Glorioso Retorno, é um livro muito bom, eu tenho certeza que você vai ser grandemente edificado, amém? Ficou feliz com aquilo que a gente leu hoje? Já escreve aqui embaixo o que mais chamou a sua atenção, o que mais marcou o seu coração, e vamos orar. Pai, eu quero te agradecer pela sua fidelidade, obrigado porque até aqui o Senhor tem cuidado de cada detalhe na nossa vida. Te agradeço mesmo, Pai, porque o Senhor é bom, e eu declaro o melhor do Senhor acontecendo, para que o teu santo nome seja exaltado, Pai, que o teu Espírito nos guie, e
ao fazer escolhas acertadas nós venhamos brilhar como a luz, Pai. Obrigado mesmo por famílias, trabalho, saúde, ministério, tudo sendo transformado, porque nós estamos fazendo a nossa parte, meditando na Tua palavra, enchendo nosso coração, praticando a palavra, e por isso, Pai, seremos bem-sucedidos em tudo. Eu te agradeço por tudo, no nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Compartilhe esse vídeo com quem você ama, alguma pessoa que você precisa, não é, abençoar com a palavra de Deus. Deixa o like no vídeo aqui e eu te espero amanhã, no nosso próximo dia, no nome de Jesus. Tchau, tchau.